Olá, hoje é o nosso 6º dia da Semana de Mordomia Cristã. O tema de hoje, prosperidade ou fidelidade, ou os dois. Que no caso de Daniel, ele havia proposto no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei. Foi muito abençoado. E você também será muito abençoado. Vamos ouvir o pastor Marcelo Carvalho. Olá, meu querido amigo e amiga, que bom que você está aqui conosco de novo. Eu já estava sentindo saudade, hein? Tenho orado todos os dias por vocês. Por você, marido, por você, esposa, por vocês, filhos, pela igreja. Espero que você esteja sentindo aí as bênçãos desse lado que eu estou sentindo aqui também. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue conduzindo a nossa vida, acima de tudo, para a pregação do Evangelho, para que Cristo possa voltar logo para vir aqui nos buscar. Não é verdade? Convido então você a pegar a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, verso 14 até o verso 16 é o que nós vamos ler. E como a gente tem costume, vamos orar para pedir a bênção de Deus para a gente entender aquilo que Ele revelou na sua palavra. Vamos orar? Querido e bom Pai, muito obrigado. Nós reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Por isso que nós precisamos fazer do Senhor o primeiro em nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, que por meio da leitura da Tua palavra, do estudo dela, nossa mente possa ser aberta para Te entender, para Te compreender. E assim, Senhor, tudo que há em nós que precisa ser mudado, o Senhor possa mudar. Tudo aquilo que precisa ser preservado, o Senhor preserve. Se nós possamos crescer à estatura de Cristo e sermos como Ele é, pelo menos dentro da nossa esfera. Abençoa cada família aqui representada, no trabalho, nos relacionamentos familiares, os nossos filhos são tão importantes para nós e que em tudo, Senhor, nós possamos ter sempre palavras de louvor, de carinho e de apreço pela Tua eterna bondade. Fica conosco agora no estudo da Tua palavra, por Jesus te pedimos. Amém. Vamos ao texto bíblico, 2ª carta de Pedro 2, verso 14 a 16. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Você sabe o que é avareza, né? Gente que gosta demais disso aqui. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Como é que você se relaciona diante do dinheiro? Você se relaciona com o dinheiro de forma equilibrada, de forma sensata? Você olha para as coisas materiais e diz assim, bom, eu vou ter aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, não precisa mesmo, né? Se eu não preciso, para que eu vou ter isso? Então vou direcionar para uma outra causa, ou para pessoas que precisam mais do que eu. É assim? Ou você é daquelas pessoas loucas e malucas que gastam sua saúde, seu tempo e sua vida correndo atrás do vil metal que passa tão depressa? Para exemplificar esses princípios aqui, eu gostaria de usar o exemplo de Balaão e Daniel, 2 profetas do Senhor. Então eu quero falar sobre a infidelidade de Balaão e sobre a fidelidade de Daniel, aquele homem tão íntegro, né? Que viveu há 2.600 anos atrás e que lá na Babilônia foi um exemplo para a nossa vida. Bem, veja só que coisa curiosa. Ambos os profetas foram chamados por Deus para pregar e para anunciar as suas verdades. Outra coisa, eles também foram chamados por reis. Balaão foi chamado por Balaque para ir lá e amaldiçoar o povo de Deus. Já Daniel foi chamado por Beltesazar. Também já tinha sido chamado por Nabucodonosor, né? Mas eu quero aqui focar naquela questão de quando Daniel, no final da sua vida, é chamado para decifrar aquilo que a mão divina havia escrito ali na parede do palácio. Foram chamados por reis. Portanto, homens de extrema confiança e responsabilidade. Outra coisa que é curiosa, né? Foram chamados, mas aí vem a diferença. É a motivação que cada um foi. Curioso é que ambos receberam promessas de bens dessa vida. Por exemplo, Balaque disse assim, olha, eu vou encher a sua casa de ouro, de pedras preciosas, de dinheiro, você vai ficar rico. A mesma coisa aconteceu com Daniel.
Beltesazar disse: Senhor, eu vou colocar uma argola de ouro no seu pescoço, vestes de púrpura, né, vermelhas, e o melhor de tudo, você vai ser até o terceiro aqui no reino, se você souber decifrar aquilo que está aí na parede. Promessas de glórias e coisas dessa vida. Mas o curioso, Balaão foi pela cobiça. A Bíblia mostra claramente que Balaão era um profeta do Senhor, mas ele havia se apostatado por quê? Ele havia adulterado, ele havia cometido algum crime? Não. Balaão havia se apostatado porque ele chegou uma hora na vida que ele disse o seguinte: não, ser servo de Deus, eu ganho muito pouco com isso. É muito pouco dinheiro no meu bolso. Olha, quando eu vou lá no banco não tem dinheiro nenhum. Lembre-se de uma coisa, queridão, nós que devotamos a nossa vida a Deus, de forma especial nossos pastores, aqueles que vivem da pregação do Evangelho, a Bíblia é muito clara em dizer o seguinte: os nossos olhos não podem estar voltados para as coisas ou para o enriquecimento dessa vida. Quando, por exemplo, Deus fez a tribo de Levi, Levi não ganhou terras, né? Aí os sacerdotes falaram: Senhor, mas então o que nós vamos ter? A resposta está lá em Deuteronômio. O Senhor disse assim: eu sou a herança de vocês. E, vamos ser sinceros, basta, né? Porque quando você tem a Deus, você tem tudo. Mas o Balaão não queria saber disso. Não, Senhor, eu até vou te servir, mas eu tenho que ganhar muita coisa com isso. Ele não estava satisfeito com uma vida simples de obediência e fidelidade a Deus. Ele foi pela cobiça. Já Daniel simplesmente foi para revelar aquilo que Deus havia escrito. A preocupação de Daniel era apenas essa: dizer aquilo que Deus tinha para dizer. Outra coisa que me chama a atenção, Balaão foi e falou. É o que todo profeta tem que falar, tem que fazer, é falar, é revelar. Só que ele falou o quê? O que ele queria. O rei disse assim: você vai amaldiçoar. E ele foi para amaldiçoar mesmo, é que Deus mudou as suas palavras, porque Deus estava cuidando de Israel. Então ele foi para falar o que ele queria, é que Deus o impediu. Já Daniel não, Daniel foi e falou o que Deus queria. E olha só que coisas terríveis ele falou para o rei: rei, você foi pesado na balança e achado em falta, então nessa noite, ou daqui a algum tempo, você vai morrer. E o seu reino será dado a quem? Aos medos e aos persas. Bom, ele corria perigo de vida, mas Daniel não pensou duas vezes, ele falou aquilo que Deus queria. Outra coisa que chama a nossa atenção, Balaão proferiu lisonjas, Daniel proferiu verdades. Deixa eu só fazer aqui um pontinho aqui, um gatilho aqui. Quando você fala aquilo que Deus quer, você fala dentro do contexto da mente de Deus, ou você fala aquilo que você gostaria que o mundo soubesse? Todos nós hoje participamos das redes sociais. E claro, nós queremos expressar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos diante da vida. Se Jesus se sentasse hoje do seu lado para olhar o seu Facebook ou as demais redes sociais, Jesus diria o quê? Ok, filho, poxa vida, olha, estou orgulhoso de você. Ou Jesus diria o seguinte: filho, você é tudo menos um cristão. Você pode ser até um bom ativista social, você pode ser até um bom revolucionário, você pode ser qualquer coisa, mas menos um seguidor meu. Quando você fala, você revela a vontade de Deus como Daniel revelou, ou você revela os seus desejos e as suas intenções como Balaão fez? Pense bem nisso. Outra coisa que chama a nossa atenção, Balaão foi prometido presente. Ele foi, falou aquilo que o rei não queria, o rei disse assim: olha, volta para casa que você não vai ganhar nada. Mas insatisfeito com aquilo, um dia ele volta a encontrar o rei Balaque e disse assim: olha, eu tenho uma estratégia e eu tenho certeza que se você fizer isso, Israel vai perder a guerra para você. O que é? Faça uma festa, dê aquela festa de arromba, o tunk-tunk lá. E leve moças. Essas moças vão seduzir o povo de Israel. Eles vão cair em pecado, em adultério. E eles vão perder a guerra. Deus ficará irado com eles, porque eles precisam se consagrar ao Senhor para vencerem suas guerras. Balaque, mais do que depressa, fez lá uma balada daquela, né? E a Bíblia diz que quase que o país inteiro, né, quase que a nação inteira de Israel se prostituiu lá com as midianitas. Claro que Deus fez justiça com o seu povo, aqueles que pecaram foram mortos, mas o curioso é o seguinte: Balaão ganhou os presentes que ele tanto queria. Ele não somente quis os presentes, né, ele não somente aceitou, ele foi em busca, ele foi atrás, ele estava sedento pelo dinheiro. Curioso que Daniel,
Quando o rei Beltesazar falou para ele assim, olha, está aqui o seu, já que você decifrou, né? Daniel falou assim, não, rei, eu não quero isso aí. Guarda para você. Porque Daniel, amigo, ele vivia em outro reino. Ele estava com os pés na terra, mas os olhos estavam no céu. Ele pensou assim, do que vai me adiantar todos esses presentes que o rei tem para me dar, se nessa noite, ou amanhã pela manhã, esse reino vai cair? Do que vai adiantar isso? E não é essa a perspectiva do cristão. Nós sabemos que o reino desse mundo vai acabar logo. O que vai adiantar eu ficar juntando as coisas, eu ter coisas, né? Eu ajuntar uma riqueza infinita? Não, primeiro, se Jesus não voltar na minha geração, o dia que eu morrer, eu vou levar alguma coisa? Nada. Qual sentido faz eu viver em busca das coisas materiais? Nenhum sentido. Por isso ele a rejeitou. Claro que o rei insistiu, está aqui, é seu, mas o coração de Daniel não estava naquilo. Finalmente é curioso, né, o fim deles. Ambos o reino foi derrubado. O reino de Balaque, a quem Balaão serviu, caiu. Os israelitas se levantaram pelo poder de Deus, foram lá e quase que exterminaram Moabe, subjugaram o país. Da mesma forma, aconteceu com Daniel. Naquela noite, a Babilônia passou, aquele reino que ele serviu por tantas décadas, e veio a Medo-Pérsia. Mas o curioso é o seguinte, quando você serve ao Senhor, olha só o destino da sua vida. Balaão foi morto entre os conquistados. Daniel foi preservado entre os conquistados. Ninguém precisou tirar a vida de Daniel, mas Balaão morreu, né, entre lá os moabitas. Outra coisa que chama a nossa atenção, Balaão foi destruído pelos conquistadores. Israel, a Bíblia diz claramente, passou o fio da espada a Balaão, o servo de Deus, mas que tinha se apostatado. Já Daniel não. Daniel foi exaltado pelos conquistadores, a tal ponto que ele chegou a ser o terceiro no reino da Medo-Pérsia. Olha só que coisa incrível. Finalmente, para a história, Balaão ficou como símbolo do profeta apóstata. Você vê aqui, né? A carta de Pedro foi escrita quantos anos depois da morte de Jesus? Quantos séculos depois da vida e morte e obra de Balaão? Mas ele aparece em vários textos do Novo Testamento e a Bíblia apontando o quê? Esse aqui é o exemplo da avareza. Esse aqui é o resultado de você viver em busca das coisas desse mundo. Já Daniel, símbolo do profeta fiel. O símbolo daqueles que dedicam sua vida a Deus, custe o que custar, em qualquer reino, em qualquer tempo, em qualquer espaço. E o seu exemplo chega até mim e até você. Querido, eu queria te fazer uma pergunta honesta e sincera. Como você tem se comportado diante do dinheiro? Como você tem se comportado diante dos bens dessa vida? Você está feliz com aquilo que Deus te deu até aqui? Ou você vive reclamando, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho uma casa chique, porque eu moro nesse bairro? Qual é a sua preocupação? Sua preocupação é com o reino celeste ou com o reino terrestre? Você está atrás de cargos, você está atrás das coisas que vão brilhar os seus olhos? Se você está atrás disso, eu digo para você em nome da Bíblia, você vai ter o mesmo fim que Balaão teve. Mas se você está preocupado com o reino celeste, mesmo que você tenha problemas e dificuldades nessa vida, nesse mundo, que todos nós vamos ter, mas estará reservado para você o destino de Daniel. Aquele homem que foi fiel acima de todas as coisas. Não importava, né? Eu vejo em Daniel aquela profundidade de olhar que Jó teve. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada é meu. Deus me tirou da minha terra, Deus me tirou dos meus pais. Deus me levou para a Babilônia. O Senhor seja honrado e glorificado. Deus tem um plano com a minha vida. Muito provavelmente Daniel tornou-se um eunuco. Muito provavelmente ele não teve família. Senhor, mas como o Senhor permite uma coisa dessa comigo? Não tem problema. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Daniel foi fiel décadas. Mesmo quando o rei de Israel não era fiel, ele era fiel. E olha só o resultado dessa vida, que exemplo, que coisa maravilhosa salta aos nossos olhos. Você não gostaria de ter uma vida assim? Eu encerro dizendo o seguinte, Balaão, enquanto ele estava falando sobre o povo de Israel, ele disse assim, Senhor, tenha eu a morte dos justos. Mas ele não quis viver a vida do justo. Daniel teve tanto a vida de um justo quanto a morte de um justo.
o exemplo dele chega até nós. E quando nós chegarmos no céu, quantas histórias Daniel vai nos contar que não estão aqui na Bíblia, mas ele vai nos dar o contexto da sua vida e mais ainda o seu testemunho de fidelidade brotará aos nossos olhos, né? Vai encher o nosso coração de graça e de amor para com Cristo. Eu me encanto, por exemplo, com o exemplo de Vandira, que com 8 anos de idade ela entregou sua vida a Jesus por meio do batismo. O curioso é que, apesar dela ter 8 anos e ser batizada, ninguém da sua família era adventista do 7º dia. Mesmo assim, ela foi fiel a Deus em todos os princípios, mesmo desde a sua tenra idade. Ela cresceu, tornou-se uma mulher, entrou para uma instituição financeira, para um banco, e começou a trabalhar ali fielmente. Devido ao seu testemunho e a sua forma de agir dentro da empresa, ela começou a receber promoções. Mas cada promoção que ela recebia batia na questão do sábado. E ela sempre foi fiel aos seus princípios. Não, olha, na sexta-feira, depois do pôr do sol, eu não estou aqui e não adianta marcar coisas no sábado, porque eu não virei. Mas você sabe, Deus honra aqueles que o honram. O curioso é que, apesar dessas questões, que para nós são tão importantes, a sua chefe começou a perceber que ela tinha realmente muito valor. E com o passar dos anos, ela foi recebendo outras promoções que faziam com que ela realmente não precisasse trabalhar no período do sábado. Você sabe que a vida de ninguém é perfeita, né? E um dia ela começou a receber notícias que a mãe não estava bem. Então ela foi cuidar da mãe. E aí recebeu notícia que a mãe tinha uma doença grave e que agora ela precisava trazer a mãe para morar junto com ela. Isso não tem problema, eu vou cuidar da minha mãe. A doença da mãe se estendeu por anos. E ela percebeu uma coisa, como Deus tem sido bom comigo. Além de Deus me abençoar no meu trabalho, Deus também me abençoou porque ao permitir que a minha mãe ficasse doente, eu pude ficar mais próximo dela e pude cuidar da minha mãe com carinho e com amor. Coisa que antes eu não tinha tempo para fazer isso. Deus foi bondoso com ela e foi bondoso comigo também. Vandira termina o seu testemunho dizendo o seguinte, olha, apesar de quando veio aí a pandemia, todas essas questões, muitas pessoas ficaram desempregadas. Dentro da pandemia, eu fui surpreendida com uma promoção. Passei a ganhar mais, passei a precisar estar menos tempo no trabalho e passei a ter mais tempo para cuidar da minha mãe. Você entende, querido, que quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno, parece que as coisas vão se encaixando melhor na nossa vida? Por quê? Porque nós alinhamos o nosso desejo ao desejo divino. E Deus nos honra com isso. Assim como Deus abençoou Daniel, Deus pode abençoar a mim e a você por meio da nossa fidelidade. Que tal então colocarmos o Senhor como o primeiro da nossa vida? Que tal nós consagrarmos todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todas as nossas propensões aos caminhos do Senhor? Se fizermos isso, eu te garanto, nós não teremos o fim de Balaão, mas nós teremos a grata satisfação de um dia estarmos no reino celeste para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Mas enquanto ele não chega, nós vamos poder com certeza testemunhar para muita gente de como Deus tem sido e como Deus já foi bom conosco em nossa vida. Vamos tomar essa decisão mais uma vez nesse momento? Quer orar comigo? Querido Pai, muito obrigado pelo exemplo da Vanira, pelo exemplo de Daniel lá no passado e também pelo exemplo negativo de Balaão. Nós aprendemos, Senhor, que a única coisa que a gente pode desejar nessa vida é o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e por isso nada vai nos faltar. Nos ajude, Senhor, a tirar os olhos das coisas desse mundo, do dinheiro, da fama, do poder, da glória. Nós possamos colocar o nosso coração, Senhor, na nossa fidelidade para com o Senhor e viver assim. Se a nossa vida for boa, ótimo. Se a nossa vida não for boa, o Senhor sabe. Nos dá apenas, Senhor, a fé para acreditarmos nisso. Nos ajude a entregarmos totalmente a nossa vida, os nossos talentos, os nossos dons nas Tuas mãos e vivermos assim. Nos dá essa graça, nos dá esse poder, nos ajude a ensinar isso para os nossos filhos e para quem que estiver ao nosso redor, que as pessoas possam ver em nós esse exemplo de vida. É o que nós pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.
Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Um beijo na bochecha e até a próxima.